O Senhor dos Anéis, todo mundo conhece, né? Uma das histórias mais incríveis já contadas. A gente pensa logo em aventura, bem contra o mal, amizade, sacrifício. Mas e se a gente pensar que tem algo a mais? Uma camada bem mais profunda, que talvez até os maiores fãs deixaram passar. E a pista para isso veio do próprio autor. Pois é, essa frase aí é do próprio J.R.R. Tolkien, numa carta que ele escreveu. É de cair o queixo, né? Ele dizendo com todas as letras que a obra é fundamentalmente religiosa e católica. Isso muda tudo. E é aqui que a nossa análise começa. A fé do Tolkien não era só um detalhe da vida dele. Pelo visto, é a chave para desvendar a obra-prima que ele criou. Mas calma lá, isso não quer dizer que o livro é um sermão disfarçado. Longe disso. O próprio Tolkien explicou que ele não queria fazer uma alegoria óbvia. A ideia era outra. O significado religioso, segundo ele, foi absorvido pela história. Tá meio que entrelaçado em tudo, sabe? Nos personagens, nos acontecimentos, nos símbolos. É algo que a gente sente ao ler, não é uma lição de moral. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parte aqui, a tal da história religiosa oculta. Porque olha, quando a gente começa a procurar essas pistas, elas aparecem, em lugares bem surpreendentes. Tolkien foi um mestre em tecer esses temas de um jeito sutil, mas que no fundo dão uma força gigantesca para a narrativa. Vamos pegar um exemplo bem concreto. Uma data, 25 de dezembro. Sabe o que acontece nesse dia? Lá nos apêndices do livro, o Tolkien faz questão de registrar. É o dia exato em que a Sociedade do Anel parte de Valfenda. Peraí, coincidência? Com um autor que planejava cada detalhe, cada lua, cada nome. Difícil de acreditar, né? É uma piscadela bem clara para uma data com um significado religioso enorme. Então, essa pista da data já mostra que a jornada deles tem um peso, um propósito quase sagrado. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a questão da visão de mundo, mais especificamente da identidade, porque é aqui que a coisa fica interessante. A fonte dessa análise argumenta que o propósito da jornada toda está ligado a uma pergunta fundamental. Essa pergunta aqui, quem somos nós, é talvez a pergunta mais básica de todas, né? De onde vem a nossa identidade? A gente inventa quem a gente é ou a gente descobre? A gente constrói ou recebe? Bom, a história do Tolkien parece dar uma resposta bem clara para isso. E para entender a resposta dele, a gente precisa de um conceito-chave da teologia, imago Dei, que nada mais é do que imagem de Deus. A ideia central aqui é que a nossa identidade não é uma habilidade, não é algo que a gente conquista com esforço. É um status, algo que nos é dado. É como se a gente fosse criado para ser um representante, um espelho do Criador na Terra. E aqui a gente tem o grande embate de ideias. De um lado, o que a gente pode chamar de identidade conferida. Ela é objetiva, vem de fora, de um criador, é um status que a gente precisa viver à altura. Do outro lado, a identidade inventada. Essa é subjetiva, cada um cria a sua, é aquela verdade que a gente tem que encontrar dentro de nós. Bom, a narrativa de Tolkien abraça firmemente o primeiro lado. Ok? E como isso tudo aparece na prática, na história? Vamos para a nossa terceira parte e olhar para um dos elementos mais famosos, a Sociedade do Anel. Porque ela é muito mais do que parece. Vamos pensar em quem forma esse grupo. A gente tem homem, elfo, anão, mago, hobbit. Mas o ponto não é só a diversidade, é a inimizade. Elfos e anões, por exemplo, tinham uma treta histórica, uma desconfiança de séculos. E de repente eles estão lá, lado a lado, unidos por uma missão. Isso não é um detalhe, é a mensagem central, a união superando a divisão. E o próprio Elrond, lá em Valfenda, deixa isso bem claro. Ele fala, pode parecer acaso, mas não é. Ele diz que eles foram chamados. Essa palavra chamados é muito forte. A fonte desta análise aponta que ela lembra muito a palavra grega eklésia, que significa literalmente a Assembleia dos Chamados. E essa é a palavra original para igreja. Então, a Sociedade do Anel deixa de ser só um grupo de heróis numa aventura. Ela se transforma num símbolo poderoso. Um símbolo dessa unidade que supera o ódio antigo para cumprir uma missão maior, uma missão sagrada. É como se fosse um retrato em miniatura da ideia de igreja no mundo que precisa de salvação. Agora vamos focar no personagem que talvez seja a peça central de todo esse simbolismo. Nossa quarta parte, Aragorn, o rei que retorna. E aqui vem a ideia mais forte. A análise sugere que a jornada do Aragorn não é só sobre um herdeiro buscando o seu trono. É algo muito maior. Simbolicamente, é como se o próprio Ilúvatar, o deus do universo de Tolkien, estivesse se tornando o rei do mundo através de Aragorn.
é o retorno da ordem divina, da justiça personificada nele. E tem um detalhe no livro que é diferente do filme e que reforça muito essa ideia. A espada dele, a Nárcio, ela é reforjada e vira Andúril antes da sociedade sair de Valfenda. Pensa bem, ele não sai na jornada para provar que é digno de ser rei e depois ganhar a espada. Não. Ele aceita quem ele é, aceita seu chamado, sua identidade conferida e já parte como rei, com o símbolo da sua realeza na mão. E a análise vai até além. Ela propõe que os 3 grandes heróis da história refletem o que na teologia se chama de tríplice ofício de Cristo. Fica assim: a Aragorn é o rei, Gandalf é o profeta, aquele que guia, que avisa, que traz a sabedoria. E o Frodo é o sacerdote, aquele que se oferece em sacrifício pelo bem de todos. E com isso a gente amarra tudo e volta para o nosso tema principal na 5ª parte, a identidade que é conferida e não inventada. Aqui está o pulo do gato. A jornada do Aragorn não é sobre se encontrar, sabe? Essa ideia moderna de autodescoberta. Ele não está perdido procurando por quem ele é. Ele sabe quem ele é. A jornada dele é sobre crescer e se tornar à altura da identidade que ele já recebeu, a de rei. A missão dele nasce de quem ele já é, não ao contrário. E essa frase do Michael Tidjarowski, o autor da análise, resume tudo perfeitamente. Não podemos nos encontrar mais do que podemos seguir nossa própria verdade. É uma crítica direta a essa ideia de que a verdade é algo pessoal e subjetivo. Para ele, é como tentar navegar sem um mapa, sem uma estrela guia. Então, a grande conclusão que a história de Tolkien nos apresenta é essa. A identidade de verdade não é algo que a gente inventa, mas algo que a gente recebe. Ela vem de fora de uma verdade objetiva e é essa verdade que nos dá um lugar no mundo e um propósito para viver. E, para fechar, a gente chega na ideia talvez mais impactante de todas. E, de novo, vem direto de uma carta do Tolkien. Ele escreveu que o verdadeiro personagem principal de O Senhor dos Anéis é Deus, que está agindo o tempo todo nos bastidores, mas, como ele mesmo diz, nunca está ausente e nunca nomeado. E é com essa pergunta que a gente termina. Se a gente relê a história com isso na cabeça, o que muda? Se cada encontro que parece sorte, cada ato de coragem, cada virada na história for, na verdade, guiada por uma mão invisível, como isso muda a nossa percepção dessa obra-prima? A aventura, a emoção, tudo continua lá. Mas a profundidade talvez se torne infinita.